Tá bom. Tá conectando ainda aqui. Passa. E aí, minha gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso Medicina da Vida. Hoje nós temos várias pessoas aqui nos visitando, né? Temos estagiários do posto, temos também Sandra Rico e Edgar, que estão nos visitando e, bom, eu vou botar a Sandra para fazer uma participação. E, então, estamos todos muito contentes aqui, estou muito feliz de ver essa turma entrando, chegando para assistir. Por favor, tem almofadas ali, ó, podem sentar. Legal. Massa. Bom, minha gente, o tema de hoje é dismenorreia, que é cólica, desconforto à menstruação. É um problema que aflige uma quantidade bastante grande de mulheres e, consequentemente, é um tema que a gente precisa mesmo ver com cuidado e tentar contribuir com a redução do sofrimento de tanta gente, né? Então, assim, a dismenorreia é dor ou incômodo à menstruação, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para cuidar disto, legal? Falando de dismenorreia, a gente vai ter a possibilidade de conversar um pouco sobre TPM e também sobre endometriose. Então, se não der tempo, não há problema, porque a gente vai ter uma próxima aula também que vai se dedicar a enfermidades que afligem as mulheres, tá bom? Muito bem. A dismenorreia, ou a cólica menstrual, ela pode ter causas orgânicas que precisam ser cuidadas. Então, por exemplo, pessoas que têm inflamação dos ovários ou das trompas podem ter dismenorreia. O nome disso é anexite em medicina. Quer dizer, os anexos do útero, estando inflamados, estando com irritação, podem aumentar a dismenorreia. Também tumores, como até mioma, que é um tumor, em geral, que não provoca dor. Até um mioma, em determinados casos, pode provocar dor, a cólica menstrual, tá certo? Existe uma situação que não é muito comum, mas que também já foi registrada, que é estenose cervical. Quer dizer, o útero, ele tem a forma de uma pera. A parte que fica para baixo, que é fininha, a gente chama de colo do útero. Essa parte, às vezes, tem uma coisa chamada estenose, então ela vem pequenininha demais. Então fica difícil de sair os coágulos e o sangue menstrual e por isso tem cólica, tá? Também algumas pessoas têm um mau desenvolvimento da sua genitália. Então, o útero, o ovário, mas principalmente o útero e o colo, são pouco desenvolvidos, são pequenininhos, e isso também pode provocar, tá certo? E outras malformações do útero podem provocar. Estas causas orgânicas, elas carecem de serem tratadas para que a mulher fique sem a cólica menstrual. Agora eu estou me lembrando que é bom botar o microfone. Então, essas causas precisam ser tratadas, tá certo? Então, vamos providenciar isso. No entanto, existe uma quantidade realmente muito grande de mulheres que não têm nenhuma causa física, nenhuma causa orgânica que possa ser demonstrada, mesmo com os exames mais acurados, e, no entanto, têm intensas cólicas menstruais. Então, por isso, a gente vai ter que conversar um pouco sobre causas psíquicas de cólica menstrual. Então, as causas psíquicas mais reconhecidas são rejeição da feminilidade, culpa, medo e crença de que a genitália, principalmente a genitália feminina, é suja ou pecaminosa. Vocês podem dizer, poxa vida, isso? Sim, sim. Um estudo feito no México mostrou que as mulheres católicas tinham maior quantidade de cólica menstrual e outros problemas ginecológicos do que as mulheres ateias. Por quê? Porque as mulheres ateias não têm aquela ideia de que Eva, sabe, comeu a maçã, essa onda toda, ofereceu para Adão. Não tem essa ideia, tá? Vocês podem ver que a Bíblia tem uma série de passagens que, assim, desmerecem a mulher. E isso fica no inconsciente coletivo das populações que sofrem influência desse livro tão importante, tão
positivo em muitos aspectos, mas que tem esse aspecto que pode ter essa interpretação e que pode atrapalhar a vida das mulheres, tá bom? Eu gostaria de contar uma história para vocês terem uma ideia um pouco de como aconteceu esse processo. Repare, de que as mulheres possam ter uma rejeição de si, da própria feminilidade. Os estudos mostram, os estudos arqueológicos, que na Europa, a partir de 6.000 antes de Jesus Cristo, se desenvolveu uma civilização que é chamada de civilização europeia primitiva. Essa civilização, ela se caracterizava por uma condição chamada gilanismo. O que é gilanismo? É uma situação em que os sexos são considerados iguais. Então, não é nem o masculino é superior, nem o feminino é superior. Então, isso foi algo que existia nessa civilização. É interessante observar que a sociedade europeia primitiva, eles adoravam a deusa com seu filho. Interessante que as imagens que existem são imagens que lembram muito a imagem da Virgem Maria com Jesus, porque é a mãe com seu filho, né? E também adoravam com frequência o touro. Essa civilização estava disseminada, não tinha um governo centralizado e tudo indica que as tecnologias de produção de conforto eram mais consideradas do que as tecnologias de destruição. Existe um livro que eu acho que todos deveriam ler com relação a isso, tanto homens como mulheres, que é um livro que se chama O Cálice e a Espada, de uma mulher chamada Riane Eisler. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Imago. Então, O Cálice e a Espada, Riane Eisler. Vale a pena você ler esse livro é muito bom. Olha, eu sei que eu estou em falta aí com algumas bibliografias que eu não botei até hoje, mas prometo que esse final de semana eu vou botar todas as bibliografias, inclusive a bibliografia dessa aula, tá bom? Muito bem, prometo, tá? Muito bem. Então, esse livro é muito interessante, eu li ele e eu cotejei as informações dele com outra literatura histórica e realmente ele é um livro que merece ser lido com muito cuidado, tá? Muito bem. Então, a partir de 4.000 antes de Jesus Cristo, esta sociedade começou a sofrer ataques de povos que vinham do norte do Mar Cáspio, dos desertos que existiam e existem, ali onde hoje é Turquestão, Azerbaijão, essas áreas, e esses povos começaram a invadir as áreas da sociedade europeia primitiva. Aparentemente, também esses povos atacaram o início da civilização chinesa do outro lado, já na Ásia, né? E, concomitantemente, povos do deserto arábico também começou a invadir a região do hoje Oriente Médio, né? Muito bem. Estes povos eram povos que viviam em um ambiente muito inóspito e eram uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o mais forte dominava. Enquanto que na sociedade europeia primitiva, aqueles que inventassem tecnologias ou que fossem hábeis em alfareria, em construção de esteira, de cestos, essas coisas eram os mais considerados da sociedade. Aconteceu que em 4.000 a.C., e um pouco depois, se percebeu que os registros arqueológicos mostram uma decadência do artesanato. É como que o mundo entrou em uma espécie de uma sociedade menos competente para fazer as coisas de artesanato, de coisas bonitas, né? Depois voltou novamente a progredir, porque aquela época de tanto conflito e tanta coisa representou como se fosse, entre aspas, uma espécie de Idade Média, quando houve a queda do Império Romano, né? E esta sociedade que se formou foi uma sociedade patriarcal. Por quê? Porque os conquistadores eram patriarcais. E, dependendo do lugar, foi mais firmemente patriarcal ou menos firmemente patriarcal. Em Israel, por exemplo, naqueles povos do Oriente Médio, o patriarcado entrou com toda a força. Então, enquanto que a religião judaica, no início da religião judaica, havia uma deusa,
ela, com o passar do tempo, foi alijada, foi retirada do panteão. Ficou somente o Deus, tá certo? Na sociedade europeia primitiva, foi substituída, porém, em alguns lugares, como por exemplo na Grécia, em Roma, o patriarcado realmente tomou conta mesmo com todo vigor. Mas entre os celtas, com quanto fosse patriarcado, a mulher tinha muitos direitos. Então, uma mulher celta, se ela fosse jovem e não casada, ela podia ter relações sexuais com quem ela queria. Ela tinha liberdade sexual se ela fosse solteira. Se ela fosse casada e se interessasse por outro homem, ela pedia permissão ao marido e se o marido permitisse, ela tinha relações sexuais. Do mesmo jeito, o marido também tinha essa possibilidade. Então, era uma sociedade em que a mulher, por exemplo, quando ela se casava, aquilo que era dela, era dela. Se ela se separasse depois, aquilo ficaria com ela, não pertencia ao marido. O que ela conquistasse durante o casamento, mas que fosse por iniciativa dela, pertencia a ela. Então, era uma sociedade um pouco diferente do que encontramos na civilização grega, por exemplo, que é uma sociedade em que a mulher estava obrigada a ficar no gineceu. O homem grego era quem fazia a feira da casa, mas não porque ele fosse educado e dissesse, não, se preocupe não, meu bem, eu vou fazer a feira para você. Não, não era por causa disso. É porque ela tinha que ficar presa, porque ela não podia se expor, né? O único resquício da liberdade feminina que a Grécia permitiu foi algo que as mulheres lutaram para manter-se, que foi as tesmosfórias, que eram festas que só as mulheres podiam participar e nenhum homem podia entrar. Inclusive, elas tinham o direito de que se algum homem fosse bisbilhotar, elas podiam matar ele. Foi a única coisa que as mulheres tinham na Grécia que se podia dizer é uma coisa assim dos direitos da mulher, né? Foram as tesmosfórias. E, no entanto, a Grécia se formou superpondo a civilização dos cretenses, a civilização chamada de minoica, que era uma civilização que tinha um foco na beleza da vida, na alegria de viver. As pinturas minoicas, você não encontra pinturas sobre guerra, nada disso. Vocês encontram mulheres elegantes, elas expunham o seio, porque era motivo de orgulho, os seios, né? Então elas andavam com roupas bem elegantes e os seios à mostra, passeando, ou então pessoas pescando, cenas de delfins, golfinhos, essas coisas. Era uma sociedade que não tinha nenhuma representação de guerra. Olha que interessante, né? Essa sociedade europeia primitiva, ela tinha peculiaridades interessantes. Por exemplo, tinha uma cidade chamada Çatalhöyük. A cidade de Çatalhöyük existiu durante milhares de anos, e nunca se registrou, até hoje, os arqueólogos não encontraram vestígios de guerra nesta cidade. Ela nunca foi atacada, ela nunca teve problemas de guerra interna, nunca teve uma coisa desse tipo. Ela faliu com o tempo, porque ela comerciava a obsidiana de um vulcão, essa obsidiana acabou, e aí aos poucos a cidade foi abandonada porque não tinha mais, entendeu? Mas foi uma cidade que era habitada por povos de raças diferentes, isso se percebe por causa dos esqueletos, e nunca teve revolução lá dentro. E eles eram adoradores da deusa, né? Então, tinha uma sociedade, já existiu uma sociedade em área imensa no nosso mundo, onde a guerra não era o padrão. Mas, com o advento destas invasões de povos patriarcais, povos curgos ou kurganas da região do Mar Cáspio, povos do deserto arábico, que com esse advento, com essa invasão, então começou a haver o patriarcado e as guerras. Legal? É mais ou menos isso. Eu estou falando de um jeito um tanto absoluto, mas é mais ou menos isso que aconteceu, tá bom? Aqui o espaço é exíguo, não me permite falar mais assim sobre isso. No entanto, o ser humano, ele sempre teve a necessidade interior de recuperar o feminino. Um dos mais belos exemplos disto é com a lenda do Graal, que é uma lenda muito bonita, medieval, muito interessante. Se algum dia vocês quiserem vir aqui em casa, eu tenho alguma literatura do século XIII
que fala desses contos da época do Graal, daquele período, e tem uns contos muito bonitinhos e interessantes, né? São contos guerreiros, são contos bem masculinos, mas tem um aspecto bem legal. O rei Arthur, da Távola Redonda, estava com seus cavaleiros e um dia apareceu um cálice e ficou evidenciado naquela visão, naquela aparição, que era o cálice no qual Jesus bebeu o vinho na última ceia, e também o cálice onde José de Arimateia recolheu o sangue de Cristo. O cálice é um dos mais importantes símbolos do feminino. Então, os cavaleiros de Arthur seguiram atrás daquele símbolo, daquele graal. E, conforme a lenda, Parsifal encontrou, outros dizem que foi Bors, e outros dizem que foi o próprio Lancelot que teve a visão de de ver o graal. Não pegou nele, mas teve a sorte de ver, né? O grande, o mais famoso, o que os livros falam mais, que encontrou o graal, foi Galahad. Então, disse que Galahad era o cavaleiro perfeito. Ele era bondoso, ele era protetor dos pobres, ele era um cavaleiro impecável. Impecável. Era filho de Lancelot do Lago. E ele teve a grande glória de encontrar o graal. Quer dizer, ele teve a grande glória de sendo um excelente cavaleiro, de grande competência, ou seja, ele era uma representação do masculino correto, o masculino que usava a sua força, não para destruir apenas, mas para proteger. Então, este que era o cavaleiro perfeito, o exemplo do masculino, se encontrou e se completou quando ele encontrou o feminino dentro dele. Não é legal? E é lindo. Tem um livro que foi de uma pessoa chamada Clara Boesco, uma pesquisadora portuguesa, em que ela pegou e recolheu a demanda do Graal, um texto da demanda do Graal, escrito em português arcaico. Eu tive a oportunidade de ler. É muito lindo. É um português meio difícil da gente entender, mas a poesia é tão linda. Quando ele encontra o Graal, ele diz: eu encontrei o máximo. Eu estou completamente completo e feliz. Eu posso morrer agora. Então, assim, ele encontrou um estado completo de êxtase místico, porque ele encontrou o feminino. Então, a sociedade sempre procurou isso. E sempre teve medo, né? Então, nós, os homens, nós necessitamos de reconhecer aquilo que há em nós de feminino e devemos também reconhecer e honrar aquilo que está fora de nós, que é a mulher, né? E é o feminino fora de nós. E deveríamos fazer isso, nós estamos evoluindo, né? Hoje a sociedade já aceita o feminino de uma forma melhor, mas ainda é um problema muito sério. Então, assim, por exemplo, no Brasil, a quantidade de agressões que existem à mulher é uma coisa muito terrível. Não só no Brasil, mas no mundo. Existem diversas sociedades em que a mulher é vista como um ser inferior, né? Aqui no Vale do Capão, hoje está bem melhor, graças a Deus, mas quando eu cheguei aqui, a mulher trabalhava com o homem, ia para a roça, trabalhar com o cara, e quando ela chegava em casa, ela ia fazer comida, ele se sentava e ficava lá na dele, e ela ia fazer comida para ele, para os filhos, etc. Quer dizer, ela ajudava ele na roça, mas ele não ajudava ela em casa. E isso, mas é culpa necessariamente do cara e tudo, é porque ele era mau? Não, é por causa dos hábitos, dos costumes estabelecidos. Hoje eu tenho o prazer de ver muitos nativos com filhos, cuidando de crianças e tudo, e isso é uma coisa que me agrada muito, porque mostra a evolução da sociedade, né? John Conger dizia que a gente pode ver o grau de evolução de uma sociedade pelo grau de liberdade e de respeito que tem pela mulher. Muito bem, a gente vai chegar lá, nós vamos chegar lá, tá certo? Então, o que acontece muito frequentemente é que a mulher, desde muito pequena, ela é induzida a pensar que ela é um ser inferior. Consequentemente, muito frequentemente,
ela reage negativamente ao fato de ela ser mulher. E isso é uma das causas de cólica menstrual. Existe um livro chamado Seu Sangue é Ouro, Bom, eu vou botar na bibliografia. Oh, meu Deus, o nome dela é a editora Rosa dos Tempos, e agora está me falhando o nome. Ela diz que os estudos mostram que é muito frequente que as jovens não tenham cólica menstrual no início das menstruações. A tendência é que elas fiquem querendo aquilo, porque, poxa, vai ter menstruação, vai ser mulher e tal. Mas depois começam a ter cólica porque elas aprendem com a sociedade que a menstruação é uma coisa incômoda, desagradável e chata, que é melhor não ter menstruação, porque atrapalha o esporte, atrapalha não sei o quê e tal. E isso vai gerando nela uma tendência a ter cólicas menstruais, tá? Então, essa rejeição do feminino também é uma das coisas que provoca isso. Também a culpa sexual. As mulheres, muito frequentemente, têm culpa. Têm culpa por serem bonitas, por serem interessantes, por serem atrativas. Elas sentem culpa, muitas mulheres. Inclusive, mulheres que são abusadas, frequentemente elas desenvolvem culpa porque elas são abusadas, porque elas aprendem insidiosamente, nem sempre de forma clara, que elas foram abusadas porque elas são culpadas, porque elas atraem. Então, assim, eu já vi alguém criticar uma mulher que foi atacada porque ela usava uma saia curta. Quer dizer, o cara, tudo bem, ela é quem fez a coisa toda ruim que atraiu o cara. Então, o cara é um santo que saiu da sua bondade, da sua beatitude em que se encontrava porque uma mulher estava usando saia curta. Então, rapaz, essas coisas não têm nenhum tipo de cabimento, mas elas acontecem na nossa sociedade e muitas mulheres têm o sentimento de culpa por causa disso, tá certo? E o medo também. Por quê? Uma mulher andando de noite na rua em uma cidade grande, no Brasil, pelo menos. Ela fica agoniada, entende? Então, ser mulher tem esse caráter de fragilidade. E o resultado disso já vimos na vez passada, uma das características disso é candidíase, né? Mas também outros tipos de sintomas, como cólicas menstruais, etc., né? E, por fim, nós estudamos, desde criança, que foi a mulher quem gerou o pecado original. Então, o primeiro pecado, o pecado que nos condenou a sair do paraíso, foi graças à mulher. Então, e a genitália sempre é uma área em que é vista de uma forma desagradável, né? Mal vista, muito, não só a genitália feminina, masculina também, mas a genitália feminina tem uma simbologia mais pesada quanto a isso, um aspecto mais pecaminoso, mais que tem essa coisa forte de que é pecado expô-la ou coisa desse tipo, né? Então, estas causas psíquicas são muito importantes e eu espero que nós consigamos seguir a trilha de Galahad e vamos ver as mulheres, a genitália, a sexualidade de uma outra forma, de uma forma bem melhor, tá bom? Muito bem. Então, vamos tratar, né? Existe um caso específico em que se configura com a presença de cólicas menstruais, que é o da TPM, tá bom? Eu gostaria de registrar um pouco a questão da TPM e falar do papel do sal de cozinha na TPM, tá bom? Existe um livro que é o Sal Assassino, o nome da mulher é muito complicado para a minha cabeça, para pronunciar, mas eu vou botar na bibliografia e vocês vão poder ter acesso a esse livro, que tem algumas denúncias bastante fortes quanto ao efeito do sal. Vale citar que alguns autores modernos estão comentando que o sal, o sal que a gente compra em geral, que usa na cozinha, que é o cloreto de sódio puro, pode ser enriquecido com iodo em alguns casos, aqui no Brasil pelo menos, o que é uma coisa melhor. Ele é muito pobre, ele tem apenas sal, ou melhor, cloreto de sódio, mas não tem outros minerais que se encontram no sal do mar, sem ser refinado. E se considera que o sal não refinado, ele consegue ser muito menos prejudicial à saúde. Até em termos de hipertensão e tudo isso,
que o sal refinado ele é muito mais problemático do que o sal. Claro, o sal marinho, tal como a gente encontra no mar, ele tem uma grande quantidade de minerais, mas ele também tem cloreto de sódio. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ingerir demais. Mas ele é muito melhor do que o outro, né? Porém, o cloreto de sódio, então o sal de cozinha em geral, ele é considerado uma substância cancerígena. Quando você come sal em excesso, o sal se combina no sangue com o ácido carbônico, que é a combinação de gás carbônico da respiração, com água. O gás carbônico se combina com água e fica dissolvido no sangue. Quando esse gás carbônico dissolvido no sangue, que forma o ácido carbônico, chega no pulmão, ele se combina com a hemoglobina e forma carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina, então, em contato com o oxigênio do ar, que está dentro do pulmão, entrega o gás carbônico e recebe o oxigênio. Se a hemoglobina não estiver combinada com o gás carbônico, ela não consegue combinar com o oxigênio. Tá certo? Pois bem, o sal de cozinha, o sal refinado, ele se combina com o ácido carbônico e impede que o gás carbônico combine com o oxigênio, com a hemoglobina e depois com o oxigênio. E isso reduz a oxigenação dos tecidos e piora a saúde das pessoas. Legal? Mas o sal também, quando ele é demais, ele se combina com a própria água, formando soda cáustica. E já se observou que as pessoas que têm reumatismos, artrites, essas coisas, têm uma concentração de soda cáustica nas articulações maior do que o esperado. Então, o sal, ele complica as inflamações orgânicas. Legal? Então, a gente deve tomar muito cuidado com o sal. Ok? Mas também, pelo fato do sal ser tão agressivo, o organismo, para se proteger dos efeitos dele, retém água. E isso de reter água faz com que a pessoa possa apresentar alguns sintomas. Então, uma mulher, na segunda fase do ciclo menstrual, ela produz uma quantidade de progesterona, que é um hormônio que retém água. Retém água porque ela contribui para preparar o útero para receber a criancinha, o feto, o ovo, uma vez fecundado. Se o ovo não é fecundado, a progesterona cai também o estrógeno e a pessoa menstrua, tá certo? Porém, a progesterona retém água. Se a pessoa estiver comendo sal em excesso, retém mais água ainda. Então, o que é que acontece? Os seios ficam mais túrgidos e a pessoa pode sentir uma coisa que se chama displasia mamária. As glândulas mamárias ficam muito inchadas e isso provoca dor. Então, muitas mulheres, no período pré-menstrual, se queixam de dor nas mamas, certo? Também fica a barriga um pouco inchada por causa da retenção de água. Mas o pior não é isso. O pior é que a retenção de água acontece no corpo todo, inclusive no cérebro. Então, só que o cérebro está preso dentro da caixa craniana. Então, se você tem retenção de água no cérebro, faz uma pressão sobre ele e você fica irritadiço. No caso da mulher, fica irritadiça, né? Então, a mulher fica irritadiça. E aí diz, isso é TPM. E existe já uma situação em que há uma condenação. Toda mulher tem que ter TPM. Eu acho isso horrível, isso. Então já se fala assim, eu tô no meu período, estou na TPM e tal, como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. O sistema de alimentação que nós temos hoje é algo que contribui para que a mulher tenha TPM. A gente precisa melhorar a qualidade da alimentação. Então, primeiro, usar sal marinho. E não se exceder no consumo de sal, principalmente na segunda fase do ciclo menstrual. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Claro, tem outras coisas que a gente vai falar da cólica menstrual, que são tratamentos que também ajudam muito na TPM. Tá legal? Então, vamos fazer, tá? Então, o primeiro passo para o tratamento da cólica menstrual, TPM, é pensar em alimentação. Uma coisa muito importante é evite leite. Existe um livro também lindo, que eu esqueci o nome do autor agora, mas que vai estar lá na bibliografia, prometo.
que vai estar lá na bibliografia, que é o leite que mata as mulheres, uma coisa assim. Esse livro é muito interessante. Um médico francês fez uma pesquisa no mundo inteiro, estudando no mundo inteiro, e viu que nas sociedades onde as mulheres bebem muito leite e laticínios, essas coisas que usam em boa quantidade, existe muito maior caso de problemas ginecológicos, desde meros corrimentos até tumores e câncer e etc. Então, é importante que as mulheres evitem o máximo possível o consumo de leite e o consumo de laticínio seja controlado. Estou vendo aqui que a internet está horrível. Bom, de novo, o Tiago já cuidou de fazer gravação e se por acaso vocês estiverem tendo alguma dificuldade de ver, vocês já sabem que podem assistir lá no canal que vai ter a gravação, tá certo? Muito bem. E também quero lembrar, que eu sempre esqueço, né? De que façam perguntas, que Suna está aqui, minha filha, e está registrando as perguntas, tá? Massa. Então, evitem leite. O sal eu já mencionei. Tomem cuidado com uma substância chamada glutamato monossódico, Paavo-Airola, no livro Câncer, o Cerco Total, editora Ground, nos relata que o glutamato monossódico aumenta a pressão 4 vezes mais do que o sal de cozinha comum. Então, ele tem um efeito muito mais forte com relação a isso. Então, nós devemos evitar o consumo de glutamato monossódico, tá? Então, cuidado com os enlatados, porque os enlatados frequentemente têm glutamato monossódico para o sabor ficar mais ativo. Além disso, os enlatados frequentemente fazem uma combinação interessante. O enlatado é de doce. Acontece que o sabor doce é acentuado quando tem presença de sódio, de sal de cozinha. Então, os enlatados doces sempre contêm sódio, sempre contêm sal de cozinha. Então, a pessoa pode estar consumindo sal sem perceber. Tá bom? Também o oposto é verdadeiro. Frequentemente, os enlatados que são salgados contêm açúcar, para realçar o sabor salgado. Então, a gente deve sempre ler o rótulo. Por favor, sempre leiam os rótulos, tá bom? Para vocês saberem o que vocês estão comendo e, de preferência, não comer. Legal? Muito bem. Então, além disso, é importante para as pessoas que têm cólica menstrual ver a dosagem de magnésio em seu organismo. A diminuição do magnésio aumenta muito a possibilidade de a pessoa ter cólicas menstruais. Então, vale a pena fazer uma dosagem sorológica, dosagem no sangue de magnésio e ver como é que está o magnésio, tá certo? O cloreto de magnésio se encontra em farmácias, essas coisas, e a pessoa pode consumir cloreto de magnésio com a finalidade de repor o magnésio que, porventura, esteja nos limites inferiores, eles devem estar mais altos, tá certo? Então, pensem no magnésio, ok? Magnésio a gente encontra em tangerina, em frutas cítricas, em abóbora, tem diversas verduras e legumes que contêm magnésio, né? Porém, a quantidade de magnésio depende do tipo de solo. Então, o solo de um lugar como o Capão, que é de montanha, tende a ser pobre em magnésio. Por quê? Porque a montanha do Capão, ela está exposta aos elementos há milhares e milhares de anos. Então, as chuvas foram levando o magnésio embora. O solo daqui é um solo muito rico em ferro. Você tem minério de ferro fácil. Caminhando aqui nas trilhas, você encontra minério de ferro. Então, tem muito ferro aqui. Mas os elementos mais leves tendem a não ter aqui. Então, o magnésio é um deles e a gente, por isso, tem que estar sempre cuidando de estar atento para isso. A gente pode, inclusive, fazer, como é que se diz? Fazer adubo em casa mesmo, com restos de comida, porque isso vai acumulando magnésio, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a gente bota nas nossas plantas, na horta, e com isso a gente vai comer um pouco mais de magnésio. Mas, às vezes, é importante usar também o cloreto de magnésio, tá bom? Muito bem. No caso de hidroterapia e de geoterapia, que você já sabe o que é, lembrem que na primeira fase do ciclo desse curso, tem uma aula específica, 2 aulas, sobre hidroterapia e geoterapia.
Então, vocês podem ir lá novamente e dar uma olhada para ver essas aulas, tá bom? Então, massa. Hidroterapia e geoterapia. A hidroterapia de eleição para os casos de cólica menstrual é o banho genital. O banho genital se faz da seguinte maneira. Lá no manual de procedimentos que vocês podem baixar. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, aí tá certo? Vocês podem baixar o manual de procedimentos gratuitamente. Na bibliografia sempre consta, já tem várias bibliografias atrás que eu botei manual do procedimento, vou botar de novo para vocês poderem ver com tranquilidade. Vocês podem baixar gratuitamente e explica como fazer o banho genital. No entanto, eu vou ensinar uma forma mais fácil para vocês fazerem, porque eu ainda não tinha descoberto essa forma quando eu fiz o manual de procedimento. No próxima edição que eu vou fazer, pretendo fazer em breve uma edição impressa, porque essa daí está em PDF, e porque a edição anterior já se esgotou. Então, vocês fazem da seguinte forma. Vocês pegam uma panela, põem água e gelo. A mulher, então, senta-se no vaso sanitário, coloca entre as pernas essa água com gelo. Molha um pano na água e passa na vagina, na vulva, na parte externa da vagina. Molha e passa. A água escorre para dentro do vaso sanitário. Molha, passa, molha, passa. Pronto. 10 minutos por dia já é suficiente. Pode ser 10 a 20 minutos, ok? Faz isso. Deve tomar alguns cuidados. O estômago tem que estar vazio. Então, deve ser 3 horas, pelo menos, depois do almoço, ou 2 horas depois do jantar, se o jantar não for tão forte, tão pesado quanto o almoço, né? Se o jantar for mais leve, então 2 horas depois ou 2 horas depois de jejum, tá bom? Então, pode fazer uso desse procedimento. Além disso, tem que estar com o corpo previamente aquecido, não pode estar se sentindo frio. Então, por exemplo, hoje de manhã fez um frio desgramado aqui no Capão, foi de lascar o cano. Então, a mulher que pensar em fazer o procedimento de manhã, com aquele frio, ela deve estar observando, pegar no pé, para ver se o pé está quente. Se o pé estiver quente, mesmo assim, por segurança, é bom ela botar o pé em cima de uma bolsa de água quente. E aí ela vai fazer o procedimento. Ótimo. Na realidade, fazer o procedimento em um clima frio é até melhor, desde que esteja bem quentinha, ok? Então, estômago vazio, corpo previamente aquecido e não estar menstruada. Durante a menstruação, deve suspender este procedimento, ok? Muito bem. O banho genital é para fazer, como assim? Para ir aos poucos o organismo aprendendo a não ter cólica menstrual. No entanto, na crise de cólica menstrual, tem um procedimento que é muito legal, que é a faixa úmida abdominal gelada, tá certo? Os estudos mostram, e são vários estudos que mostram, que a crioterapia é superior à termoterapia do tratamento de cólica menstrual. Crioterapia é o tratamento pelo frio. Então, botar bolsa gelada no abdômen durante a cólica menstrual, se a pessoa estiver em conforto térmico, é melhor, os resultados são superiores ao resultado de colocar compressas quentes. Tá bom? Tá certo? Muitos estudos já estão sendo feitos, estão mostrando que o resultado é superior com o frio e não com o calor. Isso é algo que faz as mulheres ficarem, meu Deus, porque a mulher, quando está menstruada, ela fica mais sensível às variações térmicas. Então, no frio, ela sente mais cólica menstrual. Mas isso é porque o frio é geral. Quando o frio é localizado no abdômen, melhora o quadro, tá certo? Então, ela deve estar quente no geral, o corpo aquecidinho, e aí colocar. No primeiro momento é desagradável, mas em compensação depois é uma maravilha. Então, quer ver a jogada? É assim, a mulher se deita, se abriga, fica quentinha, tá quentinha, pronto. Aí ela faz uma faixa úmida gelada e toma um chá de brilhantina. Brilhantina
Eu ia tirar uma foto e botar aqui para mostrar. É uma folhazinha pequenininha. A plantinha é uma plantinha pequena, assim, desse tamanho, mas ela parece uma árvore em miniatura. É muito parecida com a árvore. Aquele caulezinho, assim, os galhos, e o caule é macio, bastante macio, e tem umas folhas bem pequenas e brilhantes, por isso que chama brilhantina. Um verde forte, bonito, tá certo? Nasce em qualquer pé de parede, lugares úmidos, gosta muito de lugares úmidos, tá? A brilhantina é uma planta maravilhosa para cólica menstrual. Pode ser usada como chá em qualquer momento, mas se você bota uma faixa úmida e toma o chá de brilhantina quentinho, pô, é muito massa para cólica menstrual, tá? Também, se você não tem a brilhantina, você pode usar... Não. Aquela planta, meu Deus, que é a planta da mulher. Uma deusa grega. Deixa eu ver aqui. Artemísia, muito obrigado. Isso, Artemísia. Muito bem. Então, assim, pode ser um chá de Artemísia também, pode ser um chá de camomila também, que ajuda a reduzir a cólica menstrual, tá bom? Muito bem, isso para o momento mais crítico, tá certo? Muito bem. Então, faixa úmida, muito legal, tá? Naquelas pessoas que têm endometriose, a endometriose é uma situação em que a pelezinha que reveste dentro do útero, essa pelezinha recebe o nome de endométrio. Na realidade, não é uma pele, é uma mucosa. Mas, popularmente, qualquer coisa de revestimento a gente chama pelezinha, né? Então, a pelezinha, o endométrio, às vezes ele fica em outro lugar que não é dentro do útero. Por exemplo, na trompa, em cima do ovário, na base do assoalho pélvico, quer dizer, por dentro do abdômen, da barriga, lá dentro, embaixo, às vezes acontece do endométrio ir lá para baixo, sair do útero pelas trompas e cair no abdômen. Então, quando a mulher menstrua, aquele endométrio também menstrua e sangra dentro da barriga da mulher. E o peritônio, que é uma membrana que envolve os órgãos, quando tem sangue, ele dói espantosamente. Então, a endometriose é um estado em que as cólicas menstruais vão cada vez ficando mais fortes. Realmente é um processo muito terrível, tá certo? O tratamento alopático para endometriose, que também se usa para cólica menstrual, é inibir a ovulação. Usa pílula anticoncepcional e até outros hormônios para que a mulher finja o tempo inteiro que está grávida. Pronto, está grávida o tempo inteiro. Então, com isso, ela não menstrua e não tem, por isso, cólica menstrual. Tá certo? É o tratamento que se faz em alopatia e muitas mulheres têm encontrado conforto com esse tratamento. Tá certo? Na endometriose se faz isso também, porque se faz algo que se chama decidualização do endometrioma, quer dizer, daquele tumor que foi provocado pelo endometriose. Então, ele se transforma em decídua, que é o revestimento do útero durante a gestação, durante a gravidez. Então, a ideia é essa. Então, você faz esse tratamento por muito tempo, por 9, 10 meses, como se fosse uma gravidez durante muito tempo, e espera-se que, quando pare esse tratamento, não tenha mais o endométrio e, consequentemente, não menstrue mais dentro do abdômen, né? Essa é a ideia, né? Bom, isso dá certo? Dá em muitos casos, mas não dá em todos os casos. Eu já atendi uma mulher que já tinha feito até 3 cirurgias por causa de endometriose. Fazia cirurgia e voltava, e eu fiz o tratamento natural nela, e essa mulher nunca mais, isso já tem mais de 8 anos e nunca mais teve, tá certo? Eu vou dizer o tratamento, assim, basicamente, mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que as doenças devem ser tratadas após consulta, e não simplesmente a pessoa na bistunta por conta própria ficar fazendo tratamento, tá certo? Muito bem, mas eu vou dizer mais ou menos os elementos que foram utilizados. Primeiro, uma alimentação muito rigorosa, tá bom? Uma alimentação que pode ser, principalmente, idealmente, vegetariana estrita, por algum tempo, tá? Uma sequência de lavagens intestinais, que conforme a situação da pessoa, existem vários esquemas, pode ser 7 lavagens intestinais seguidas, 9 lavagens dia sim, dia não,
existem várias possibilidades, tá certo? Uma sequência de lavagem intestinal. Além disso, banho genital, 1, 2 e até 3 vezes por dia, conforme a gravidade da situação. Cataplasma de barro, de argila, no ventre, pelo menos 4 horas, todos os dias. Inclusive durante a menstruação, pode ser aplicado durante a noite toda. E o cataplasma não pode ser somente no baixo ventre. Tem que ser em todo o abdômen, tá bom? E deve-se jogar fora essa argila que foi utilizada. Deve ser jogada fora, tá certo? Muito bem. Então, além disso, eu uso fitoterapia para complementar, né? Mas, às vezes, eu faço outros procedimentos, como, por exemplo, lavagem do sangue, para poder gerar um processo de purificação orgânica, para que o organismo tenha condições de resolver o problema. Porque dentro do tratamento natural, o que acontece com estes procedimentos é que não são estes procedimentos que vão curar. Esses procedimentos vão dar condições a que a energia vital atue, ela, o próprio organismo. O ecossistema orgânico é quem vai resolver o problema. Não é o médico, não é o procedimento, tá certo? O procedimento vai contribuir para que o ecossistema orgânico possa agir no sentido de seu processo de cura. Legal? Massa. Muito bem. Plantas medicinais. Já falei da brilhantina, da artemisia e da camomila. Legal? Porém, também gosto de usar óleo de prímula, 500 miligramas, conforme o caso aí vai sendo uma cápsula ou mais, né? Ou então, Vitex Agnus Castus, 40 miligramas, também é muito legal, tá certo? Isso a gente encontra nas farmácias, mesmo farmácias comuns tem hoje em dia, né? Temos, graças a Deus, a fitoterapia já está se espalhando, né? E isso é bem legal, né? Existem outras coisas também que se podem fazer e que são muito boas. Por exemplo, existem estudos mostrando bons resultados com Pilates. A prática diária do Pilates contribui para isso, tá certo? Minha filha está fazendo aqui sinais indicando para que eu não esqueça de falar de uma coisa maravilhosa, que é dança do ventre. Poxa vida, dança do ventre é uma coisa incrível. Aqui no Capão tem alguns professores de dança do ventre e eu fiquei muito impressionado de mulheres que sempre tinham problemas ginecológicos e que começaram a fazer dança do ventre e nunca mais foram no posto. Acho muito legal isso. E depois eu fui pesquisar na literatura e existem vários estudos que mostram que realmente dança do ventre ajuda. Existem outras coisas também que podem ajudar, como capoeira, como dança afro, danças que usam muito os quadris, também contribuem muito para a redução da cólica menstrual, tá certo? Muito bem. Outra coisa também que ajuda é massagem. Massoterapia também contribui, tá certo? E existe um produto que é produzido por uma instituição, Instituto Aurora de São Paulo, que chama-se P10V, que é simplesmente peróxido de hidrogênio, é água oxigenada, 10 volumes, pura. Ou então, com um pouco de ácido fosfórico, para dar uma estabilidade. O P10V, antigamente, pelo menos, eu encontrava com alguma facilidade em Salvador. Hoje em dia, não sei bem, porque tem muito tempo que eu não estou em Salvador, né? Mas tentem entrar em contato com essa instituição, tá certo? Instituto Aurora, porque pode ser que vocês consigam. A gente tem que beber água oxigenada com água. E isso é excelente para melhorar a qualidade da microbiota intestinal. Muito bom para melhorar a qualidade da microbiota. Por quê? Porque mata os anaeróbicos. E nós deveríamos ter bem poucos anaeróbicos no intestino. Então, o P10V libera oxigênio e mata os anaeróbios, entende? Então, melhora a qualidade da microbiota. É muito legal para a saúde, né? E aí tem que ter as quantidades certas e tudo, que é a consulta médica que vai dizer, naquele caso específico, qual é a quantidade. No caso de endometriose, é muito legal fazer uso do P10V, ok? Ou, se você conseguir, água oxigenada pura, 10 volumes, beleza, pode usar, tá?
A água oxigenada que se usa para fazer curativo, frequentemente tem como estabilizante o formol. Então, por favor, não use isso via oral, porque vai dar bode, tá legal? Vai criar problema, então não use, ok? Massa, legal. Muito bem, terminamos a aula de hoje, olha só. Muito bem, mas terminamos, mas eu queria ainda uma coisa, quase eu esquecia. Está aqui comigo uma pessoa que tem assistido o canal, que é Sandra Rico. Ela tem feito muitas perguntas e eu estou muito contente. Ela veio aqui no Capão e está aqui nos visitando. E Sandra, é impressionante a quantidade de conhecimento que essa mulher tem com plantas medicinais. Então, eu pedi a ela que ela falasse um pouco das plantas medicinais que ela costuma usar nestes casos. Então, Sandra, vem aqui. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Acabamos de fazer o curso Cura em todos os níveis com o doutor e foi assim fantástico, maravilhoso. Tudo que ele falou até agora, quer dizer, ele já disse tudo, né? Porque, né? Mas eu sei que você usa outras plantas, eu quero saber. Então, as plantas que, além das que ele disse e de tudo que ele falou, eu ainda uso o escaldapé, né, que eu sou fãzona muito legal. do escaldapés e todos os fitoestrógenos, como o morango silvestre, a amora. A gente usa muito a folha de uva, né, principalmente uma uva que já produz, não é só o cavalo, a uva mesmo. A Niágara, qualquer uva, né? E em chá, na forma preventiva, né? 1 a 3 vezes por dia, uma colher de sopa da folha, de uma dessas folhas, ou do morango silvestre, ou da amora, aquela amora selvagem mesmo, né? Aquela amora que a gente conhece, ou da folha de uva, porque preventivamente ele dá um aporte de estrógeno, né? Porque a gente fica toda... né, desregulada durante a menstruação, que é um processo inflamatório, né, que doutor? É um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, o que a gente deve evitar é tudo que inflama. Uma coisa que eu queria perguntar, já que eu estou aqui, sobre o ovário policístico. Legal. Isso vai ser na próxima aula. Tá bom. Vai ser ovário policístico, mioma. Tá. A próxima aula eu quero fechar Tá. com diversas coisas que tem problemas ginecológicos, tá certo? Tá, se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar a noite toda perguntando. Era isso. Poxa, muito obrigado, viu, Eu Sandra? agradeço Muito imensamente. obrigado. Em nome de todo mundo que fez o curso com o doutor, olha, saímos assim, maravilhados. Eu, Edgar, nós éramos em 30, né, mais ou menos, e olha, foi assim, incrível. Gente, quando tiver, não perde de jeito nenhum. Venha, faz uma forcinha. Eu vim de São Paulo, vocês podem vir também. Veio de São Paulo. E deu uma contribuição maravilhosa para o curso e agora para nós, né? Tá. A amora é incrível, sabia? Né? A amora, ela, inclusive assim, você tomar todo dia uma folha de amora, até como anti-envelhecimento, puxar uma folha de amora. Antirradical livre. Isso, Amora antirradical. É fantástica. muito legal, muito legal. Todo mundo devia ter um pé de amora em casa. Ela é Eu tenho. ornamental e, fora isso, ela produz, gente. Com 1 ano ela já está produzindo, ela carrega. E é uma gracinha, né, É muito doutora? gostoso também. Ela não é nossa, ela é exótica, mas ela se adaptou muito bem ao nosso clima e a gente tem a obrigação de ter um pé de amora em casa. Nós, mulheres, né? E os homens também, os homens não, também. mas, né, É, hoje mas o as assunto mulheres... é bem feminino, Isso né? Nenhum mesmo. homem menstrua, né? Que eu saiba. Né? Não? Legal. Né? Então, Poxa, muito obrigado, viu, eu que Sandra? agradeço. Boa Legal. noite, gente. Que bom que ela estava aqui. Muito bem, minha gente. Tem algumas coisas aqui, algumas informações. A internet falhou demais e algumas pessoas não conseguiram assistir a aula. Então, eu peço desculpas a vocês. Eu estou providenciando outra internet, porque realmente a HughesNet não está me satisfazendo, não está uma coisa legal. Estou providenciando ter outra internet aqui para poder que as aulas possam transcorrer de forma melhor, tá bom? Campo Formoso está aí assistindo, o próprio Vale do Capão, yupi! Madre de Deus, Salvador, Santo Antônio de Jesus, um abraço para todos vocês que estão aí, tá bom? Muito bem. José Joaquim Lopes Gomes, é um comentário do pessoal da audiência que estava escutando, que conseguiu assistir, né? Informar sobre saúde e bem-estar é muito importante. Parabéns, meu amigo, grato pelo seu comentário. Muito obrigado, José Joaquim, viu? Mariana Quinteiro
está perguntando, gostaria de perguntar sobre a adenomiose. Massa, eu vou anotar. Alguém tem uma caneta, por favor? Eu vou anotar para que na próxima aula a gente converse sobre isso, porque eu quero que a próxima aula seja uma aula para essas coisas, tá certo? Adenomiose, para eu não esquecer. Você falou em ovário policístico, muito importante, muito importante. Tem umas informações interessantes sobre ovário policístico para as mulheres ficarem atentas, tá certo? Joia, joia. Então, Maria Quinteiro, eu lhe peço, por favor, que assista a próxima aula, tá bom? Que vou falar também de adenomiose, né? Sugeri uma fala sobre as causas de hiperestrogenia na mulher. Grande abraço a todos. Tá bom, recebo. Eu não tenho assim informações maiores sobre hiperestrogenia, mas eu vou dar uma estudada para que eu possa estrogenia. Para que eu possa ter um dado para você, tá legal? Vou estudar, tá? Muito bem. Deise Cruz, gostaria de saber se a relação entre os ovários policísticos e cólicas, frequentemente essa relação pode ser estabelecida, mas em alguns casos a mulher tem ovário policístico e não tem cólica. Então, é uma relação que aparentemente existe, mas não é absoluta, tá bom? Suna Prieto, por acaso minha filha, perguntou, existe uma relação entre o consumo de açúcar e a ocorrência de TPM? Curioso, porque dá mais vontade de consumir doce nesse período. Muito interessante essa pergunta. Eu não tenho aqui na minha cabeça agora uma resposta positiva para isso, do tipo, sim, provoca. Não tenho essa resposta agora, tá? No entanto, o desejo de doce pode estar relacionado ao fato de que o doce traz um conforto de paladar. Lembrem-se que o leite materno é doce. Ele é uma mistura de doce com uma gordurazinha. Então, isso é um dos motivos pelos quais o chocolate é tão atrativo. Porque tem o doce e tem a gordurazinha. Então, quando nós estamos em situação de sofrimento, de dor, de incômodo, de desconforto, frequentemente temos uma tendência a comer doce. Legal? Então, tem esse fato. Mas assim, eu não me lembro de ter lido em nenhum lugar a coisa do açúcar provocar isso. No entanto, eu quero lembrar que o mau funcionamento intestinal, a febre intestinal, a inflamação digestiva piora os quadros ginecológicos. Tá bom? Então, quem tem cólica menstrual tem que estar preocupado com a alimentação geral. Tá bom? Tamara quer perguntar. Diz, menina. Eu quero. Diga, pergunte. Quando você tem cólica associada a dores lombares, porque o seu útero ele inventou de nascer girovertido. Sim. Você poderia fazer assim, Uhum. que é mais acentuado. Ela pergunta o seguinte, as pessoas que têm cólica porque tem o útero com uma retroversão, quer dizer, o útero dobrado para trás, essa cólica, o que é que poderia fazer? Não é porque dá dores aqui nos quadris, chama dor nos quartos, isso. É interessante observar que a retroversão uterina simples não provoca cólica menstrual. A retroversão fixa, se existe uma fixação por uma aderência, por qualquer coisa, neste caso, ela pode ser causa de cólica menstrual e algumas vezes o tratamento é cirúrgico, tá bom? Mas isso é um caso muito raro. Então, eu não acredito que você tenha essa, porque você não é um caso raro, tá? No entanto, você pode fazer o seguinte, lembra que eu falei de botar uma faixa úmida gelada aqui no abdômen? Você pode botar faixa úmida gelada no abdômen e colocar uma bolsa de água quente nas costas. Entende? Isso pode dar um alívio maravilhoso, tá? Mas também você pode usar, em vez de faixa úmida, fazer uma faixa derivativa. A faixa derivativa é um tipo de faixa que pega, bota 4 camadas de fralda de neném na parte anterior e 2 na parte posterior de água gelada. E por incrível que pareça, é muito legal para essas dores dos quartos, como diz o povo. Tá bom? Massa. Diga. Outra pergunta. Que massa. Situação de cólica associada a enjoo, vômito, falta de apetite, queda de pressão, assim, tipo,
Esse é o meu padrão de cólica. Assim. Certo. Então, cólica associada a enjoo, vômito, queda de pressão e falta de apetite. Massa. A grande indicação é faixa úmida abdominal gelada. Tá certo? É a grande indicação. Fazer várias faixas úmidas para que você reduza o enjoo. Também, você pode pegar suco de um limão, enche um copo com água e suco de um limão. E toma uma colher de sopa a cada meia hora durante o processo. Muito legal. Tá certo? Joia. Vai, alguma pergunta mais por aqui? Bom, primeiro, lembre que tem um blog onde vai estar, com certeza, a bibliografia, tá certo? Mas além disso, eu tenho uma coisa chamada fanpage do Facebook, tá certo? Eu acho que tem um negócio aqui que põe os endereços. Aqui, legal. Opa, cadê? Aí, tá certo? Tem os endereços, tá certo? Para vocês poderem entrar, tá bom? Tem Instagram. Bom, tem tudo isso, tá? Então, eu peço a vocês que, por favor, curtam a aula, se inscrevam no canal, porque isso vai contribuir para nós mesmos, entende? Vocês curtindo, a gente sabe o que é que vocês gostam mais, facilita a escolha dos temas, também difunde o canal, divulgar aquilo que a gente está fazendo, que está achando, considerando que é muito bom para as pessoas, tá certo? A aula permanecerá disponível no canal ad infinitum, tá bom? Enquanto o mundo existir, ou existir internet, essas coisas, vai estar lá no canal. E vocês podem assistir, tá? E, por último... Não, o que mais? Assim, avisar que... Sim, é de 15 em 15 dias o nosso curso, tá? Então, no próxima quinta-feira não vamos ter este curso, mas de hoje a 15 vamos ter outra aula, e esta outra aula vai ser sobre uma continuação de problemas relativos à mulher, de saúde da mulher, tá bom? Muito bem. Quero agradecer muito de coração ao pessoal que veio para o curso do último 7 de setembro. Poxa vida, foi uma turma muito massa, uma turma muito legal. Foi bom porque eu sou um cara excessivamente sério e era uma turma moleca. Então eu dei muita risada, me diverti bastante. Foi muito legal, foi massa o curso. Então eu agradeço muito aos que vieram participar. Fiquei muito feliz e quero dar um abraço para todo mundo. E também um abraço e um beijo no coração de todos aqueles que estão assistindo essa aula.